Eu saúdo a todo o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor. Linda expressão, né? Paz do Senhor, meu irmão. Só pode saudar com a paz do Senhor aquele que sente a paz de Cristo no coração. Eu tenho a paz com Deus e sinto a paz de Deus. Eu tenho a paz com o meu próximo e a paz comigo mesmo. É boa, essa é boa, essa saiu quentinha. Vamos cantar um hino então. Como diz o velho, sem mais delongas, vamos cantar um hino. Glória a Deus. Eu abençoo uma terra feliz, onde irei para sempre morar. As mansões deste lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Cantarei neste lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústia, tristezas nem dor. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Vou cantar nesta terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinar para ir a Jesus adorar nesta linda cidade real. Em ventura sem fim vou estar nesta terra celeste por vir. Vou estar nesta terra celeste por vir. Eu estava trabalhando um pouquinho ali e me veio uma passagem da palavra de Deus. É tão gostoso quando a gente está assim e de repente passa aquele ventinho glorioso, né? Aquele pensamento da palavra de Deus, e é bom a gente compartilhar com quem gosta também da palavra de Deus, né? Pãozinho do céu, o biscoitinho do céu para mim e para você nesse dia, amém? No capítulo 61 de Isaías e o versículo 10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus. Por quê? Porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante e como noiva que se enfeita com as suas finas joias. Vamos trabalhar em cima deste texto
a respeito destas, porque me cobriu com vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Vamos trabalhar um pouco sobre vestes de salvação. A Bíblia Sagrada fala ali em Lucas, no capítulo 14, de um certo rei que é uma parábola. Parábola comparando o reino dos céus, as coisas aqui da terra com o reino dos céus. Um certo rei fez uma boda, mandou os seus servos convidar, diz, casei-me, né? Não posso ir, tenha por justificado. Outro, comprei um campo, né? Também não posso ir. Outra, comprei 5 juntas de boi, também tenho que experimentar os boi. Então, todos eles arrumaram a desculpa. O que casou ia ficar com a mulher o resto da vida. Capite? Né? Não, agora tem que cuidar. Tudo bem, sem muito estresse. Mas tem muita gente casado com este mundo, né? Não caseis com este mundo, ou não conformeis com este mundo em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a santa, bendita e perfeita vontade de Deus. Tá bom. Outro, comprei um campo, eu tenho que ver. Mas como é que eu vou comprar um campo sem ver? Como é que eu vou comprar 5 juntas de boi sem experimentar ela, ou sem ver? Que tipo de desculpa esfarrapada? Mas ali ele manda seus servos de novo pelos campos, pelos valados, pelas ruelas, por tudo, e pega mancos, pega cego, pega aleijado, pega coxo, pega tudo que você encontrar, bom e mal, e mas eu quero que a minha casa se encha. Tudo bem. Aqui nessa parábola, tanto também lá em capítulo 22 de Mateus, também fala a mesma, só que não justifica assim. Só que se eu criar os convidados, diz ali no capítulo 22, Mateus, que os convidados foram convidados, mas não eram dignos. Quer dizer, não honraram o convite. Capite? Tudo bem. E aí nós vemos que era de praxe, naquela época, todos os convidados receberem, no entrar na porta, um vestido, umas vestes de núpcia. Nós vamos encontrar ali no capítulo 22 de Mateus, do versículo 11 até o versículo 14, não me falha a mente, que quando o anfitrião ele veio e olhou os convidados, mas tinha um ali no meio que não estava com as vestes nupcial. E ele chegou, bateu nas costas, olhou e perguntou: amigo, como entrastes aqui, que não recebeste essas vestes? Em outras palavras, não entraste pela porta. Jesus fala em João, no capítulo 10, ele disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. Eu sou a porta, aquele que entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, encontrará pastagem. Mas o ladrão, ele não entra pela porta, ele entra por outro lugar, é ladrão salteador. Então, quer dizer, entrar pelas portas e aceitar a Jesus. Eu sempre tenho dito que a Bíblia Sagrada é uma carta de amor escrita por Deus e direcionada a nós, os homens. Aí, quando diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ou quando nós recebemos a palavra de Deus, é a mesma coisa como aquele namorado antigamente, né? Mandava um bilhetinho, e aí nós lemos o bilhete. Opa, quem é que mandou esse bilhete? Palavras saudáveis, palavras santas, palavras
que nos atrai, que nos transmite amor, graça, salvação. E nós lemos a palavra de Deus. É a mesma coisa que uma namorada recebe um e-mail, né, um tuk-tuk ali, ela olha, chega em casa, ela olha de novo, vai dormir, olha de novo. Se acorda de manhã, olha de novo, chegou gente em casa. Mas vou continuar em nome de Jesus. E, de repente, ela quer conhecer o autor da carta. Ela quer saber, conversar, dialogar. E assim somos nós, quando nós recebemos a palavra de Deus, nós começamos a amar a palavra de Deus e queremos aceitar o autor da palavra de Deus. E aí aceitamos a Jesus. Eu e você aceitamos a Jesus. É um namorico. É uma espécie assim de eu fico, sem compromisso nenhum. Mas continuamos. Agora nós vamos saber quem são os pais, quem são os irmãos, aonde mora, seu endereço. Fala, Marta. Seu endereço. E assim por diante. Mas daí há um compromisso de namoro. Eu vou acelerar. Tem alguém me esperando. Há um compromisso de namoro e também há um pedido de noivado e depois há a aliança e por fim um casamento. Quando recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós assumimos o compromisso. Somos batizados com o Espírito Santo, somos batizados nas águas, recebemos a aliança, e aí somos participantes. E aí, quando nós participamos da Santa Ceia do Senhor, entramos na casa, e não somos convidados, mas somos participantes. Recebemos, a noiva quando recebe, é noiva, o pedido de noivado, ela já começa a se preparar com seu vestido de noiva. E o maior orgulho para uma mulher é quando entra no altar e o noivo vem ao encontro e ela vestida de noivo faz o casamento. Assim é a vida de um cristão, só parafraseando. E ambos se unem. Agora aqui, quando nós aceitamos Jesus, regozijai-me muito no Senhor, e a minha alma se alegra no Deus da minha salvação, porque me vestiu com manto, com vestes de salvação. Quando eu começo a lembrar sobre vestes de salvação, eu vou para Gênesis, quando Jacó fez para o seu filho José, ele fez uma túnica de várias cores. E aí acontece que José conta os sonhos para os irmãos tentam matá-lo, e diz a Bíblia que eles arrancam essa túnica de várias cores, matam um cabrito ali, um animal do campo, e com o sangue, e apresenta essa túnica para o seu pai, e pergunta: não é esse, porventura, a túnica do teu filho amado, José? José vai para o Egito, e é vendido pelos midianitas ali, e chega na casa do eunuco Potifar, do eunuco do rei egípcio, e ali ele recebe outra vestimenta, com certeza, porque foi arrancada a primeira. Depois, a mulher, presta atenção, de Potifar tenta seduzir José, não consegue, ele foge dela, ela arranca aquelas vestes que ele recebeu de mordomo na casa ele tem uma veste de mordomo,
Ele era acima de todos os criados. E ela arranca as vestes dele. E agora ele recebe outras vestes. Vestes de prisioneiro, são a terceira veste de José. Mas ali na prisão, José continua a honrar a primeira veste que ele recebeu do seu pai. Está no seu DNA, está na sua mente. Porque a primeira veste que ele recebeu eram as vestes da primogenitura que o seu pai deu. E ali ele está honrando aquilo que recebeu dos seus pais. Veste de salvação, veste de honradez. Presta atenção, quando o filho pródigo chegou na casa do pai, ele colocou anel no dedo, ele colocou vestes novas para o filho. Símbolo de união, de comunhão, de status, de consideração, de alguém que tem uma postura. O juiz tem as suas vestes, o médico tem as suas vestes, o general tem as suas vestes. Deu para entender? Pelas vestes identifica a pessoa. O pastor tem suas vestes, o sacerdote tinha suas vestes, Jesus tinha suas vestes. E agora, da prisão, o copeiro revela para o rei a interpretação do sonho que tinha recebido de José, passa para o rei chama José, e José interpreta o sonho do rei e recebe outras vestes. E ainda recebe as vestes, anel no seu dedo e um colar de ouro no seu pescoço, com a autoridade de governar sobre todo o Egito, sendo a segunda pessoa do rei. Que coisa maravilhosa, meus. A Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ou melhor, guarda o que tem para que ninguém suje as tuas vestes. Em Zacarias fala sobre o sacerdote, e de repente o diabo, o adversário, o acusador, se apresenta. Naquela época ele podia se apresentar perante Deus, mas depois ele perdeu. Quando Jesus disse está consumado, perdeu o livre-arbítrio de chegar diante de Deus. Jesus pisou sobre a cabeça da serpente, conforme Gênesis 3,15. E ele chega lá e apresenta os sacerdotes Zacarias com as suas vestes sujas. E Deus olha e disse: traga, vamos trocar as vestes e vamos colocar uma mitra de justiça sobre a sua cabeça, porque não é esse um tição tirado do fogo? Olha o que o diabo faz. Tentaram com José. A maior vergonha do próprio Jesus, presta atenção, foi quando tiraram as vestes de Jesus. Por que as vestes de Jesus? Segundo a Septuaginta, se lembra a passagem quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, Jesus estava no meio da grande multidão, ela disse: tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Porque as vestes de Jesus e de todo sacerdote, de todo rei, e as vestes foi colocada em José lá no Egito, também era feito de linho fino, puro. Mas entre as entrelinhas, entre os fios das vestes de Jesus, estava atrasado os 613 mandamentos. Toda a lei moral, cerimonial e penal de Deus estava sobre as suas vestes. Nenhuma veste no mundo foi traçada com tanto carinho, com tanto desvelo. E ela disse: tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, porque estava a pureza
Era como que se um vaso lindo, maravilhoso, tem um alto valor, mas o que mais de valor existia nesse vaso era o que estava dentro do vaso. O invólucro do vaso, no interior do vaso. Por causa disso, aquela mulher, ela pegou o vaso de alabastro, era caríssimo, e ungiu os pés de Jesus. Na essência, as vestes que nós usamos, vestes espirituais, elas são poderosíssimas. Vamos dar uma olhada para encerrar o assunto. Em Apocalipse, no capítulo 5, se não me falha a mente, e o versículo, ou melhor, capítulo 7, e o versículo 9 diz assim: depois dessas coisas que tinha passado, a grande tribulação, o arrebatamento da igreja, e aqueles que sofreram o período da grande tribulação, os 144 mil, e final, foi uma revelação dos glorificados, os aceitaram antes e que depois. Por causa disso, ali está escrito: regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no Deus da salvação, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça. Aqui diz, depois dessas coisas, eis que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, língua, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E cantavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus, que assenta no trono, e ao Cordeiro pertence toda a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, como ali em Isaías 6. E os anciões e os 4 seres viventes, e ante do trono, se prostraram com seu rosto e adorando a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e a honra e o poder e a força sejam dados ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Agora tem um detalhe, meu querido irmão. Existe uma doutrina por aí, Deus que me perdoe, mas preciso falar, me vem na mente agora. Tem um certo abençoado que diz que, assim como o rei, que é uma parábola, mandou chamar todos e deu a ceia para todos, mas ele esqueceu que ali em Mateus 22, vamos ler em nome de Jesus, chega o anfitrião na casa e olha para aqueles que, já falei, mas vou falar de novo, vou enfatizar isso aqui. Como entrasse aqui, meu amigo, se tu não recebesse as vestes nupcial? Para entrar no reino de Deus, precisamos entrar pelo caminho, pela porta. Jesus diz: você entrou pela porta ou entrou pela janela? Ou por algum outro lugar? Se entra pela porta, recebe as vestes nupcial. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. E ali nós vemos que naquele versículo do 11 a 14, diz, não recebeu a veste, então lança para fora. Ali onde há trevas, há ranger de dentes, trevas exteriores, diz a Bíblia Sagrada. Então, meu querido irmão, se você não aceitar Jesus, se não cuidar das suas vestes, o inimigo vai tentar arrancar, se você não honrar aquilo que você recebeu. Então, se você é convidado a tomar a Santa Ceia nesses dias, não sei qual é o dia da semana ou do mês, louve a Deus pela tua salvação. Em todo tempo, diz Eclesiastes, seja o alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu conheço a minha vida. Agora, se o inimigo tentou sujar as minhas vestes, eu vou correr aos pés de Jesus. Me cobre, Jesus, pelo teu sangue precioso. Torna a dar-me a alegria da salvação.
e me sustém com espírito voluntário. Então eu posso mostrar-te a ti, aos pecadores, aos escarnecedores, e eles a ti se converterão. Mas o sangue de Jesus Cristo, amado Filho, nos purifica de todo o pecado. E agora podemos entrar na casa do Senhor e participar do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Olha o que diz em Atos. Meu Deus do céu, tenho que parar, mas não consigo. Atos 2,42, e perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em todos os dias, eles iam de casa em casa, partindo o pão e se alegrando, e todos os dias acrescentava o Senhor as almas que havia de se salvar. Então tem outra doutrina, teologia dos desigrejados. Quer dizer, eu sou o corpo de Cristo, eu fico por aqui mesmo. Não preciso tomar a Santa Ceia, não preciso tomar a comunhão, não preciso passar de comungar com a igreja, com o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Aonde que toda a doutrina da palavra de Deus que diz que nós somos o corpo de Cristo, eu sou uma pequena cédula desse corpo, talvez invisível entre todo o continente, em todos os aspectos, mas eu me sinto uma célula viva no corpo de Cristo. Não preciso ser o olho, nem a orelha, não preciso ser visível. Mas eu sou que eu participo porque tem a vitalidade da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do sangue de Jesus Cristo. Eu sou participante porque eu fui purificado e lavado pelo sangue de Jesus. Eu recebi novamente vestes de salvação. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça. Aqui ele diz como noivo que se adorna com turbante, como noiva que se enfeita com sua glória a Deus. No dia do arrebatamento da igreja, eu estarei presente, e o Senhor Jesus descendo para buscar a sua igreja que estão morto em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados no abrir e fechar do olho ao som da última trombeta. Que Deus abençoe, dê graça, sabedoria, unção e revelação e humilhação para nós se render aos pés de Jesus. Senhor Jesus, purifica as minhas vestes. Nem aquele hino diz, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, mais alvo que a neve. A tua palavra, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia me torna. Que Deus abençoe em nome de Jesus para a glória de Deus Pai. Amém?